Sejam muito bem-vindos ao podcast Uninasal. Eu me chamo Estênio, eu sou professor do Centro Universitário Uninasal Natal e responsável por esse projeto. No dia de hoje a gente vai começar, hoje é o nosso primeiro episódio do Ponto Psi, o nosso podcast da psicologia. Hoje a gente traz um tema que perpassa muitas curiosidades, né? Hoje a gente vai falar sobre o que faz um sexólogo. Sabe o que faz um sexólogo? Então, para responder essa pergunta, dentre muitas outras, a gente trouxe aqui Adeilson Júnior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Então, Adeilson, se apresenta, fala um pouco sobre você e o que de fato faz um sexólogo. Muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Adeilson Júnior, sou psicólogo, com especialidade também em sexologia, relacionamento, psicologia transpessoal e outros. Né? Essa é uma pergunta muito interessante, Stênio. Né? O que faz um sexólogo? Né? O que faz a necessidade da gente ter um sexólogo aqui na nossa sociedade e que dê conta de algumas demandas? Provavelmente você que está aí do outro lado da tela tem muitos tabus, muitas curiosidades a respeito do seu próprio prazer. Né? Além da sexologia, ela dá conta de uma área referente, por exemplo, que estamos mais acostumados, como doenças e tudo mais, uma área mais corporal, biológica, nós também damos conta de um estudo relacionado ao prazer, ao que desenvolve melhor esse prazer dentro da população. E dentro disso, dentre outras coisas, surgem muitas curiosidades. Mas, Adeilson, uma pergunta sobre a sexologia, né? Para ser sexólogo, o que eu preciso ter, né? Eu preciso fazer algum curso, eu preciso ter alguma formação de base? Do que é necessário para se tornar um sexólogo? De modo puxado mais para o lado científico, nós temos profissionais de formação base que se encontram melhor dentro dessa área. Por exemplo, médicos e psicólogos. Geralmente são eles que se especializam na sexologia. Porém, a sexualidade, ela vai para outros campos também. Por exemplo, tem pessoas que não necessariamente têm uma formação de base como essa e se especializam em terapeutas tântricos e vão lidar com demandas de uma forma diferente. Dentro do campo da sexualidade humana, por exemplo. Certo. Se eu te perguntar a quantidade de sexólogos no mercado, você acha que existe uma quantidade grande, pequena, ou você consegue ter um senso da sexologia hoje? Certo. Há eu diria que uma escala de produção ainda. Né? Não temos tantos especialistas, geralmente as pessoas que se especializam e vão dar conta ali da elas vão se tornando mais referências. Por exemplo, a gente tem hoje no programa lá do Serginho Groisman, né, Altas Horas, a Laura Miller, né, que ela sempre vai respondendo perguntas ali, curiosidades. Famosíssima, né? Incrível, muitas vezes a única referência que a gente tem se você perguntar, você conhece algum sexólogo? De modo geral a gente conhece a Laura pela mídia, né? Tá, mas se eu te perguntar sobre a atuação, certo? O sexólogo, ele atua em que lugar, né? Ele está na clínica, ele está fora da clínica? Existe campos de trabalho para o sexólogo? Conta aí pra gente. Muitos, eu diria todos os campos possíveis para ele atuar. Desde um programa maravilhoso como esse Ponto P aqui, né, para a gente dar conta desses assuntos. É uma forma de levar informação, palestras, dentro do consultório clínico, né, em escolas, dando aulas a respeito de sexualidade. Então, todos os campos possíveis é um lugar para oferecer um tipo de informação que pode ser útil a uma pessoa que possa estar precisando. Ou mesmo só despertar ali uma curiosidade que ela não tenha, porque o prazer, não temos o conhecimento dele. Eu costumo dizer que se tivéssemos, não tenho como provar isso, várias vidas, seriam várias vidas descobrindo o prazer. Né? Então, assim, é muito gostoso esse campo para a descoberta, né? Esse chamado para a aventura. E que muitas vezes as pessoas se perdem nos seus relacionamentos, por exemplo, achando que algo esfriou ali e não exploram tanto, né, as infinitas possibilidades de entender o seu prazer e proporcionar prazer também. Mas, Adeilson, vamos falar um pouco sobre a tua carreira, certo? Em que local, dentro desses vários campos da sexologia, você trabalha atualmente?
Certo. Dentro dessa área, eu atuo principalmente dentro da psicologia clínica, fazendo consultorias. É bem interessante o campo da sexologia clínica, porque as pessoas têm curiosidade, elas geralmente são levadas lá por uma disfunção sexual ou algum tipo de fetiche mais ligado ao que a gente chama de parafilias, né? Uma pegada muito específica, digamos assim. E nós vamos dando conta disso, né? Dessa demanda, do que a pessoa poderia levar, o que incomoda ela, a espécie de tratamento, de acompanhamento. E a partir disso, a forma, por exemplo, que eu trabalho, eu desenvolvo um programa muito particular junto a ela, né, para ela dar conta ali e ampliar suas possibilidades de prazer. Outra forma também é em escolas. Né? Temos muitos adolescentes aí com muitas dúvidas, então perguntas mais pontuais ali da sexualidade nós vamos respondendo em uma oportunidade. Então, principalmente dentro dessas áreas eu vou respondendo, vou levando essa informação, esse conhecimento. Certo. E diante da tua demanda, né, dentro da clínica, qual é a principal demanda que chega para você enquanto sexólogo na sexologia clínica? Interessantíssimo. A gente pode dividir aí entre, talvez, um lugar mais das masculinidades, demandas da sexualidade masculina e femininas. Sim. Né? Pensando em termos fisiológicos. Então, assim, as principais demandas são relacionadas às disfunções sexuais. Por exemplo, o meu pau não está subindo mais, ou eu não sinto tanto prazer como o meu companheiro, não sei o que fazer, né? Um tipo de anorgasmia. E aí essas demandas vão por esse lado, mais de uma disfunção que impacta ali dentro do prazer, da entrega da pessoa dentro do ato sexual. Então explica pra gente o que são essas disfunções. Você falou algumas palavras como a anargosmia, é isso? Anorgasmia. Anorgasmia. E dentre outras disfunções. Explica melhor pra gente como é que se configura essas disfunções, o que são elas? Elas podem ter o processo sintomático, que seria, por exemplo, o meu pau não sobe. Né? As pessoas conhecem como disfunção erétil, mas a gente diz um transtorno erétil. Pode estar relacionado tanto, por exemplo, ao uso excessivo de pornografias, conteúdos pornográficos, quando chega lá na hora H, parece que foge de uma realidade criada dentro da pessoa, um caminho neural ali. Então, o tato é diferente, a sensação é diferente, a expectativa é diferente. Pode ser que a pessoa se condicione a não ter o prazer de uma forma mais orgânica, mais real e com outro corpo. Esse poderia ser um dos caminhos para entendermos a disfunção da sexual masculina, a disfunção transtorno erétil. Dentre outras causas também, que podem estar relacionadas ao relacionamento da pessoa, por exemplo, ou um lado que ela pegou dentro de um trauma, às vezes, e isso impactou dentro da relação. Digamos que de um relacionamento hétero, a companheira tentou fazer uma manobra ali e deixou o homem desconfortável. E aí isso passou a ser uma questão para ele entender a sexualidade. Então, não é porque ele não tinha prazer, mas mexeu em um campo emocional dele que ele precisou dar conta em uma terapia. Sim, sim. Você considera as questões sexuais, principalmente as que levam a um sexólogo, muito próximas das questões psicológicas, ou você acha que isso depende muito? Muito próximas. Muito próximas de verdade, dentro de questões emocionais, psicoemocionais. Todo o conteúdo que está relacionado ao prazer, ele tem um lado intrínseco com a nossa... o nosso lado psicológico e emocional. Se eu não consigo me entregar por prazer, logo eu não estou bem. Ali, mentalmente, estou com algum tipo de sofrimento, não necessariamente meu, mas com algum sofrimento, pensando ali com aquela demanda dentro de mim. Então, eu diria até que é difícil não estar relacionado. Sim. Pelo menos não consigo pensar ou imaginar que não esteja. E é uma coisa curiosa, né? Porque dentro da formação em psicologia, a gente vê pouco, né?
a gente vê pouquíssimo sobre o que faz o sexólogo, né? E sobre a ciência aplicada ao contexto da atuação enquanto sexólogo. É algo muito raro na formação contemporânea em psicologia, na minha opinião. E eu queria saber o que você acha sobre isso. Sim, de fato, é muito pouco a forma que um processo de graduação, isso é de maneira geral, para acredito todos os cursos, pelo menos todas as pessoas que eu conheço, o conteúdo relacionado à sexualidade geralmente está ligado a um campo um tanto mais político, de afirmação, que são muito importantes, né? Viabilização de direitos Sim. e tudo mais. Ou às vezes voltado a alguma perspectiva teórica, como a sexualidade, eu percebo que ela é muito tratada na formação, muito vinculada a alguma perspectiva psicanalítica também, né? Que ela traz um olhar sobre a sexualidade, mas pouco se fala numa perspectiva mais da atuação do sexólogo, né? Isso. Não necessariamente vai estar relacionado, por exemplo, a alguma abordagem psicológica. Sim, mas uma coisa que eu queria saber com você me explica como é que é um atendimento, certo? Acho que muito de quem está assistindo talvez tenha uma curiosidade do como é que é um atendimento com um sexólogo. Ele é na clínica, ele, de modo geral, como é que acontece? Como estamos acostumados, né, a geralmente levar um problema para algum profissional, se dá a partir de um lugar não tão prazeroso. Pelo contrário, o que eu faço com esse meu problema? Numa clínica mais tradicional, de questões mais psicoemocionais, as pessoas podem falar da sexualidade em um momento bem depois. Né? E dentro das consultorias de sexualidades, isso chega primeiramente. Então, isso pode provocar o impacto da pessoa estar falando algo de uma forma mais íntima, já que temos uma série de tabus, e levar essa intimidade para um profissional, dizer que ela não está bem dentro dessa área. Então tudo começa a partir de uma conversa, né? Com certeza, de uma conversa. E de fato, é como se fosse uma escola, a consultoria. Por exemplo, dentro da minha consultoria, dentro da minha sala, tem uma série de instrumentos, desde que a gente chama de macromodelos, tanto femininos como masculinos, semelhante aos maranhões. Né? Eu ia perguntar, o que são esses macromodelos? Explica pra gente o que significa isso. Instrumentos, masturbadores, né? Macromodelos é como se fossem aqueles modelos de uma vulva, né, dos grandes lábios. Tudo isso é interessante para que a gente explique. Tem pessoas que não conhecem o próprio corpo. E é bom estarmos ali equipados com equipamentos que demonstram, que simulem, né, um órgão sexual mesmo. Certo. Teria algum caso emblemático, algum desafio que já chegou para você enquanto terapeuta sexual que você possa contar para a gente, que seja algum, obviamente, levando em consideração toda a ética do falar sobre determinado caso, né? Mas teria algum elemento curioso, desafiador, importante que você poderia compartilhar com a gente hoje? Mas, inclusive, pessoal, tudo que eu estudei na minha formação, eu sempre estou fazendo formações dentro dessa área para ir me atualizando de alguma maneira. E parece que eu vou esperar encontrar um caso mais próximo dos modelos que eu estudei, que eu simulei, mas eles são curiosamente diferentes. E tanto dentro das discussões, as parafilias geralmente chamam mais atenção. Por exemplo, questão... Tá, explica pra gente o que é parafilia. Parafilia é uma doença, como o nome diz, que remete a algum tipo de aproximação, a filia. Está ali naquela área, por exemplo, dos fetiches e tudo mais. Porém, pessoal, fiquem tranquilos, se você tem algum fetiche, não necessariamente é uma parafilia. Depende do prejuízo que está causando. Se eu tenho um fetiche, por exemplo, em fazer sexo a céu aberto, eu não vou poder fazer em todo lugar, primeiramente. E se eu tiver apenas esse prazer, eu só tenho um local de direcionar meu prazer, será um problema sim. E aí isso se caracteriza como uma parafilia. Uma coisa é eu tenho uma vontade
de fazer sexo, transar em um local uma vez na vida porque surgiu uma oportunidade. Mas que isso não se torne talvez algo recorrente, porque eu não vou poder fazer sempre. Sim. Talvez será um momento mais pontual. E isso é algo extremamente importante da gente elucidar, né? A gente conseguir diferenciar o que é tido como algo de um viés mais patológico, né? Algo que nos prejudica dentro das nossas vidas, do cotidiano, de um fetiche, né? De algo que me dá prazer e que não vai interferir em nada, não vai interferir significativamente no meu cotidiano, né? Então, o fato de se ter um fetiche não quer dizer que você tenha uma parafilia, não é isso? Perfeito, exatamente. Exatamente isso. Mas voltando para a discussão de carreira, né? Há quanto tempo você está na carreira de sexólogo? Eu fazia estudos de tantra, né? Gosto dessa parte mais integrativa da vida, encontrar outras possibilidades de entendimento. Então, já há alguns anos, até acho que próximo ali do período da psicologia, quase 30 anos de psicologia, no início da graduação, né? Mas como sexólogo estou há uns 3 anos atuando, né, desde o início dos meus estudos. Bacana, bacana. Beleza, então, Adeilson, além das questões voltadas à patologia, né? A gente já conversou aqui sobre os dilemas que levam alguém a um sexólogo, né? Que está muito vinculado a alguma queixa, né? Mas a gente, na psicologia de modo geral, e a sexologia estando muito atrelado a esse lugar da psicologia, a gente também fala muito do processo de saúde, né? Do cuidado da saúde, não o cuidado da doença, né? do adoecimento, do sofrimento psíquico. Então, como é que você enxerga a sexologia voltada a essa esfera do cuidado de saúde, para além desse lugar do receber alguém que está em sofrimento por um adoecimento? Como é que vem sendo? Nossa, interessantíssima essa provocação. Porque todos nós buscamos o prazer. Buscamos estar bem. Talvez a gente pode dizer que muitas pessoas não pelos meios mais honestos, sei lá, talvez cometendo um crime, roubando algo, mas ela quer sentir bem um prazer. E dentro desse campo, eu digo assim, olha, não prejudicando a você mesmo nem a outra pessoa que está com você, é interessante o campo de exploração desse prazer. E muitas vezes está relacionado a uma questão de não se descobrir, e não necessariamente sobre o corpo. Isso me lembrou um caso bem interessante, né, sobre um rapaz que eu atendi, jovem, menos 20 e poucos anos, 25 anos, com questões relacionadas a transtorno erétil. Ele chegou dizendo, estou impotente, não sei o que está acontecendo com minha namorada e eu. E assim, não vou entrar em detalhes, mas estava relacionado a muitas preocupações. Ele foi deixando de lado tudo que ele gostava assim, de fazer. Ele tocava um instrumento musical, deixou de tocar, se encontrava mais com os amigos, meio que o início ali da vida adulta começou a contornar ele para outras coisas, e questões relacionadas à pornografia, mas não seria o campo exatamente principal. Quando ele foi entrando em contato novamente com o que lhe dava prazer, não no campo sexual, isso refletiu na sexualidade, na espontaneidade, e foi muito interessante, porque foi um programa bem diferente do que eu faria para outras pessoas. Né? Então, é importante entender qual é a real necessidade daquela pessoa. Nesse caso, ele se tornou um bom paciente para psicoterapia. É um bom analisante, que a gente chama. Bacana, Adeilson. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso episódio. Adeilson, muito obrigado pela presença. Adeilson, aproveita esse momento para divulgar. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, como é que te encontra? Acompanhe as redes sociais. Né? O meu Instagram é junior.adeilson, com 2 N's no final. Lá eu vou respondendo algumas caixinhas de perguntas bem interessantes, né, sobre sexualidade algumas vezes, sobre relacionamento. Eu já vi algumas, inclusive, maravilhosas. Eu acompanho o Adeilson nas redes sociais, é maravilhoso. Os stories dele são maravilhosos.
Eu vou responder de uma maneira bem divertida, né? Mas ali na rede social não tem como se aprofundar melhor dentro daquelas questões, mas a pessoa vai ter algum tipo de direcionamento de informação, né? E a gente vai ir junto, vai curtir como é lidar com esses tabus, como é lidar com o prazer. Maravilha, Adeilson. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Ponto Psi, o podcast de Psicologia Uninasal Natal. A gente se vê em um próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.